Estamos na edição de hoje falando da pandemia da Covid-19 e ao mesmo tempo fazendo uma pergunta. Viajar ou não viajar neste fim de ano? Se a resposta for sim, você sabe qual é o risco de ser infectado pelo novo coronavírus? Antônio Carlos Silva tem as informações para a gente. Vamos ver. Ela mora em Araçatuba, São Paulo e viajou para Cuiabá por necessidade. Ver meu pai que está no hospital. Necessidade, né? Como ele está doente, falei, vou ter que ir independente, né, da Covid, então a situação está bem complicada, mas tive que vir. Eu não queria vir, né, mas tive que vir. Ele combate doenças, só vai viajar por um motivo. Mais de 5 anos que eu não vejo minha mãe, fazer uma visita para ela. Aí a gente está tendo muito cuidado na ida, né? Para não ter contato com ninguém, não ficar aglomerado e evitar no meio das pessoas, né? Só em situações essenciais e em casos de extrema necessidade é recomendável viajar neste fim de ano, diante do aumento dos infectados pelo novo coronavírus e da procura por UTIs para pacientes com Covid. Nós tínhamos a ampla expectativa de que as vacinas chegariam e que nós continuaríamos em descenso. Estamos vendo uma explosão, acabou de ser noticiário, Rondonópolis já tem pessoas aguardando vagas em UTI em outras cidades, se não me engano, pelo que foi reportado agora, pode ter aumentado 10, e o Covid está solto. Pesquisa da FEComércio realizada no início deste mês mostra apenas 37% dos matogrossenses pretendem viajar neste fim de ano e metade dos viajantes vai ficar por aqui mesmo, ou seja, serão viagens de curta distância. O movimento ele está baixo, muito abaixo do esperado. A gente até entende o momento que a gente está vivendo da pandemia, né, que traz medo à população. Porém, eu acredito que associado à pandemia também tem a parte financeira, a questão da parte financeira. Isso tem implicado na baixa movimentação do terminal. O médico cita o risco de contaminação por Covid em aviões. Contraindicação absoluta. Sabe-se, por exemplo, que num voo para a Irlanda, tinham 49 passageiros num jumbo de mais de 250 lugares, cada um no seu canto, mas a reciclagem do ar e o contato dele, um contaminado, levou a 56 pessoas ganharem o Covid. Não existe maior gravidade, mas a maioria das pessoas terminaram tendo que ir para isolamento na Irlanda. Marcelo Sandrin admite viagem em ônibus, desde que com janelas abertas. Se você vai viajar de ônibus, e é imprescindível, você exige as janelas abertas. É um pouco desconfortável, mas você não pode ficar reciclando o respirado dos outros. Praticamente é impossível a abertura das janelas nos ônibus, porque hoje os ônibus são todos modernos, com ar-condicionado, então as janelas são todas vedadas. Então não tem condição da abertura da janela para circulação de ar, a não ser o dispositivo do ar-condicionado em cima, que também não tem mais, igual antigamente existia que abria, né? Hoje não tem. O administrador do terminal rodoviário de Cuiabá diz: as empresas de ônibus têm colocado em prática as principais medidas preventivas contra a Covid. O medo é certo, né? Porém, a concessionária aqui que administra o terminal, a gente tem um controle de acesso aqui, né? Medida a temperatura corporal, tem um álcool em gel disponível em alguns pontos, o banheiro também está equipado para que todo mundo possa fazer a higienização das mãos, e os ônibus também. Eles vêm com um dispositivo aí do álcool em gel para que as pessoas possam ter essa higienização na mão e para que as pessoas sintam segurança em viajar. Então, o risco daquele pessoa que está contaminada em embarcar é muito menor. Então, isso pode trazer uma segurança ao passageiro. A decisão de viajar ou não no meio desta pandemia é individual, mas sempre considerando a necessidade da viagem e o risco de contaminação. Tinha 3 possibilidades de ir para São Paulo fazer uma palestra, visitar um primo meu que estava doente, né, um problema respiratório grave, não relacionado à Covid, e depois para levar minha filha que está de férias, e até desde fevereiro, março, desde março, não faz nada a não ser estudar e ficar dentro de casa. Eu perdi as passagens, perdi as reservas e estou aqui trabalhando, é muito melhor.